É bem provável que você esteja assistindo essa live um pouquinho depois, né? Esse filtrozinho tem esse efeito. Eu gostei desse efeitozinho mais, né, assim, mais tranquilo e tem esses brilhinhos que eu gosto muito. Olá, olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai trazer um convidado, não é nossa prática muito nas terças-feiras, mas hoje a gente vai trazer um convidado muito especial, na verdade, uma convidada muito especial. Geralmente a gente faz isso na quinta-feira, mas a gente vai fazer na terça. Oi, Beth, tudo bem, Beth? Obrigada pelo vídeo, viu, Beth? Eu vi o vídeo. Gente, parabéns a vocês. Muito obrigada pelo apoio. A partir de quinta-feira a gente entra no que o pessoal chama aqui de pré-lançamento, de abertura para a CPA. Ou seja, eu vou precisar muito do apoio de vocês nas lives. Assim, a partir desse momento a gente começa a crescer a CPA. E aí eu queria pedir para vocês nesse momento para mandar o aviãozinho para a galera, manda o aviãozinho para a galera, manda aí, chama o colega, diz, olha rapaz, tá jantando, tem nada não, janta e escuta porque vale a pena. Hoje a gente vai trazer uma pessoa mega especial que eu tô esperando ela pedir aqui, ela ainda não pediu, mas daqui a pouco ela entra, que é a professora Letícia. Professora Letícia é da CPA. Obrigada, Irene. Obrigada, Clau. Eu sei que posso contar com vocês. Na verdade, a gente está fazendo um movimento muito grande de abertura para o dia 4 de julho. A gente começa o trabalho aqui agora no dia 28. Aí tem curso, como fazer uma prova nota 10, aí tem o desafio e depois tem o acesso à CPA. A ideia é que as pessoas possam conhecer a gente um pouco antes, né, para saber se realmente gostam, se realmente estão afim de participar, se realmente é interessante. Então, vamos mandando isso, vamos mandando. Obrigada, meu amor, obrigada. Uns 30 aviões, bora mandar avião pra essa galera, vamos fazer essa internet tremer, porque o negócio aqui tá bombando, gente. E a nossa ideia assim, revolucionar mesmo essa concepção do que é ser professor. E para isso a gente precisa da ajuda de todos vocês, né? A proposta aqui. Tem uma colega, inclusive, eu até já conversei com ela em outro momento, lançando o curso dela, e é muito legal que ela também está trabalhando nessa frente de autoria, né? De tornar o professor um autor. Não é essa terminologia, é outra que ela utiliza e tal, mas a ideia é mostrar que o professor pode ganhar dinheiro para além da sala de aula. E aí o povo fica no meu direct, Lu, tá te imitando. Até fiz uma story sobre isso hoje. Lu, tá te imitando, Lu, pelo amor de Deus. Como é que pode? Mas, gente, isso é tão importante. É legal. Eu tenho consciência de que eu fui pioneira. Eu tenho consciência de que eu fui pioneira em trazer para o professor a possibilidade desses espaços, assim, trazer abertamente na internet. Eles sempre existiram. Eu só vim para a internet trazendo eles de forma, assim, como sendo pioneira. Mas, deixa eu dizer, se a Letícia pediu aqui, mas o que houve apesar de eu ter sido pioneira nesse processo, né, de trazer, quanto mais gente eu vejo falando sobre esse tema, mais feliz eu fico. Oi, Letícia! Por que que eu fico, só um minutinho, por que que eu fico muito feliz com as pessoas falando sobre esse tema? Porque quer dizer que essa ideia da autoria ela vai ser amplificada, né? Então, assim, é com muito prazer que eu recebo hoje Letícia. Letícia é uma grande amiga, de muita história, a gente trabalhou juntas, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntas. É cearense e é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. E o melhor é que ela faz graça, deixa eu dizer, ela não faz aquelas piadas bestas, porque eu sou meio engraçada, eu sei, mas eu tenho umas piadas bestas, às vezes, que a pessoa ri porque tá na piada. Mas a Letícia, ela tem umas piadas intelectuais, entendeu? Então, ela faz uma graça intelectual.
Então, Letícia, seja muito bem-vinda. É uma satisfação imensa lhe receber aqui nesse momento com a gente, para falar de autoria, para falar de CPA. Seja bem-vinda e pode começar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que coisa maravilhosa estar aqui, né, nesse momento. Na verdade, né, como a Luzia disse, a gente tem aí um caminho aí de amizade para trás, né? De um tempo aí da época da Uniateneu. Eu gosto, né? Mas eu gosto das piadas bestas também de vez em quando, né? Porque tem que ser os dois níveis, dependendo do público, né? Quem trabalha com educação fundamental, né? Adolescente, pré-adolescente, às vezes tem que entrar na vibe deles também, né? É verdade. E assim, hoje, nesse nosso momento aqui, é algo assim bem informal, né? Mas nunca deixando de ser intelectual, porque o público da educação é impossível não ser intelectual. A gente sempre que se reúne acaba falando de trabalho, de educação, né, de melhoria, né, os momentos que a gente teve. E assim, está finalizando o mês de maio, aí o mês das mulheres, né? E aí a proposta junto com a Luzia, desse tema, que à medida que o mês ia passando, eu ia assistindo as lives e eu disse, meu Deus, fui fazer uma retrospectiva. Eu acho que o pessoal diz que é porque eu estou ficando velha, né? Quando a gente está ficando velha, a gente fica falando só de passar, mas não quer isso. Já ouvi dizer assim, a pessoa fica velho, não tem mais o que viver para frente, aí fica só lembrando do passado. Eu disse, pô, peraí, eu estou ainda no meio, né? No meio do caminho, então vamos com calma, né? E aí eu pensando, eu disse, puxa vida, né? Eu lembro em outubro, quando você, acho que foi em outubro, você ministrou a disciplina, né, com a gente, na pós, e aí lá lançou e abriu, e eu, graças a Deus que foi online, e aí eu pude também participar, ficar na sala assistindo, né, porque às vezes é ruim, eu como coordenadora, às vezes ficar na sala, mas você é minha amiga, então, e eu vi a sua proposta nascer ali, e não tinha compreendido, eu não compreendi naquele período, né, e aí veio o convite para fazer o curso, e já conversamos anteriormente, muita coisa aconteceu na minha vida, virada de pandemia, virada de ano, e aí eu disse, poxa, a proposta da Luzia sempre bateu com aquilo que eu sempre pensei, sempre foi uma coisa que me incomodou, essa parte de avaliação, essa parte de elaboração de provas, né, seja ela de largo ou não. E aí comecei a pensar, eu disse, eu preciso de alguma forma compreender realmente o que é que está acontecendo, o que é esse projeto da CPA, né? O projeto professor autor. Eu disse, professor autor, autoria é uma coisa que eu adoro, como é que pode? Aí eu me lembrei, eu fui fazer um passado, eu disse, nossa, eu tinha 9 anos de idade. Eu acho que eu tinha 8 para 9, porque eu não tenho uma idade para lembrar exatamente, né? Que idade eu tinha. Mas eu li, eu sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de ler, e aí desde criança, né? Então, minha mãe tinha trabalho com isso, não, e lembro de eu ler um livro, A Árvore que Dava Dinheiro. Eu nunca esqueci o nome desse livro, né? Apesar dos meus 150 anos, que eu não vou dizer a minha idade aqui, não vou negar para vocês, né? Eu já contei essa história que eu fui mordida por um vampiro quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos, e aí fiquei conservada esse tempo inteiro, né? É. Mas esse é o segredo para não dizer a idade, nem ficar nova, nem ficar velho, né? E aí, quando eu li esse livro, eu, né, cometi um crime, que eu fui fazer um plágio do livro. Mas eu era uma criança de 9 anos. E aí eu resolvi escrever. A professora não mandou, não houve, assim, trabalho da escola, não era. Eu disse, poxa, eu vou inventar um livro. A Árvore que Dava Roupa. Já que a árvore que dava dinheiro é da série Vagalume, inclusive, eu me lembro, não sei o que, Pelegrini, o nome do autor, alguma coisa assim. E eu disse, eu vou escrever um livro, A Árvore que Dava Roupa. Peguei uma folhinha, deixa eu ver se tem uma folhinha aqui, peguei uma folhinha, dobrei ela no meio, né? Peguei a bichinha e disse, vou começar a escrever aqui, fazer um livro. Fiz um desenho da árvore, pendurei um monte de roupa na capa e escrevi A Árvore que Dava Roupa. Eu não, olha, a minha maior pena é que eu não tenho mais esse livro, mas meu pai, ele nunca foi uma pessoa que estudava muito, não.
Mas ele sempre foi muito orgulhoso, sempre quis muito que os filhos estudar. E quando ele viu meu livro, meu pai era feira, né, era marchante, meu pai matava boi, né? Esse período ele via na feira, tinha umas bancas de carne na feira, e ele levava o meu livrinho para todo lugar e mostrava para os amigos dele, que a filha dele tinha escrito um livro, né? E eu toda orgulhosa, mas eu não tinha noção ainda do que era ser autora, né? Porque o escritor, o ser escritor é ser autor, né? Mesmo que eu usei um pouco do plágio, né? Peguei um pouco da história, mas tive que mudar a história porque a árvore que dava dinheiro teve uma consequência, o meu teve outra, que eu acho que eu vou tentar reescrever aqui né, baseado no que eu lembrar aqui. Letícia, eu estou impressionada. Gente, com 9 anos de idade, você começa. E se você perguntar aqui, certamente muitas das pessoas que estão aqui nesse momento têm histórias semelhantes para contar, né? Assim, e o pior, né? Que aí vai. O título dessa live, gente, é assim. Sempre fui autora e não sabia. Letícia é autora desde os 9 anos de idade. E a gente leva muito tempo para entender esse processo de autoria, porque colocaram. Hoje eu estava conversando com uma colega e ela dizia assim, ela falava assim, na ótima, da CPA. E eu dizendo a ela dizendo, olha, eu queria registrar um projeto, não sei como é que eu faço. Eu dizia, olha, você precisa registrar porque é seu, porque você é autora desse projeto, é simples assim. Gente, nós que somos professores a vida inteira a gente foi alocado no lugar do ser professor. E é legal, é muito legal. É muito massa ser professor. Só que nós somos a nossa profissão, o que nós fazemos nos concede o título de autor, né? Foi isso que a gente veio aqui na CPA, dizer para todo mundo, ei, tu é autor e nem sabia, rapaz, deixa eu te contar. E aí Eu já vou mais longe, eu nasci autor, não sabia. Gente, é impossível um professor não ser um autor. É impossível o professor não ser um autor. E a gente precisa expandir esse conceito de autoria. A gente precisa expandir esse conceito de autoria, porque ser autor é muito mais do que só escrever um livro. Não que escrever um livro não seja relevante, mas, por exemplo, quando eu estou ali ministrando a minha sala de aula, numa metodologia única que só eu tenho, eu sou autor daquele processo. Quando eu vou dar uma palestra, eu organizo informações, não sei o quê, eu trago isso numa metodologia única, eu sou autor. Olha, a Leonora escreveu O Mundo das Calcinhas Cor-de-Rosa. Ela escreveu também, ó. Então, eu sou autor daquele material. E a gente veio, Thaís, exatamente fazer isso. O conceito de autoria, o que a CPA quer, a comunidade professor-autor, ela nasce com essa ideia de empoderar a autoria do professor. Tudo que a gente faz aqui é para isso. Tudo que nós fazemos aqui é para isso. Agora, claro, a gente precisa da formação, precisa do processo, mas a gente vivencia isso. Para vocês terem uma noção, vou apresentar aqui em primeira mão, para quem ainda não está sabendo, saiu a loja da CPA. A loja da CPA é uma loja virtual. A princípio, eu tinha a ideia de vender camiseta, né? Garrafinha de água, essas coisas, só para consolidação de marca. Mas aí nós fizemos uma reunião aqui imensa e nós resolvemos que a loja da CPA, olha, vocês vão saber em primeira mão, porque ela saiu ontem. A loja da CPA será para vender produtos dos professores. Então, essa autoria que vocês têm aí, hoje uma menina, Letícia, Hoje uma menina me mandou um e-book, ela fez baseado numa aula minha, pegou um material e fez um e-book sobre a taxonomia de Bloom. Gente, gente, ela fez um e-book, o e-book está lindíssimo e me mandou. Esse e-book ele tem que ir para um lugar, as pessoas têm que ver, têm que buscar, e nada melhor do que a gente fazer isso
é numa comunidade de professores autores. Então, gente, a CPA, ela vem com essa ideia de mostrar ao mundo a autoria. Quantas coisas vocês fazem aí? A Letícia escreveu um livro aos 9 anos, mas quantas coisas para frente ela fez e não foi dada a visibilidade Uhum. porque não tem onde colocar, porque não tem como fazer, porque não tem quem inspire. Então, nessa frente, a CPA acabou de juntar o Conecta E. O Conecta E pegou um braço da CPA, que inclusive é responsável por essa editora e essa loja. Então, assim, para gente, para vocês terem essa noção do que a gente está fazendo aqui. Fala mais um pouco, Letícia, aí. Falar comigo mesmo, né? O professor A é assim, Rocha, vai. a gente gosta demais. É interessante porque nesse período eu também já era professora e não sabia, porque qual é a criança? Acho que eu digo que é 9 anos que eu tinha, porque eu lembro que foi no sexto ano, foi no quinto, não, sexto ano, foi no quinto ou foi no sexto ano? Não, naquela época era a quinta série, era o sexto ano, né? Então foi na quinta série esse livro. Então eu acho que é essa idade. Então nesse período, entrar de férias, vai, Letícia, dar aula os coleguinhas da rua, né? Eu já dava aula com os coleguinhas da rua nesse período, né? E lembro que com 17 anos, nesse período que eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade de letras. Olha, eu era atleta, gostava muito de jogava basquete, eu sempre fui muito generalista. Eu ficava imperativa, né? Eu descobri agora, depois de velha, levando a minha mãe para a neurocirurgiã dela, que eu tenho TDAH e provavelmente dislexia. Ela consultando a minha mãe e consultando ao mesmo tempo. E ela disse, minha filha, você tem, lê um livro no mundo da luta, você tem com certeza. Vim aqui fazer só, botar aqueles fiozinhos, fazer aquele teste para você saber. Eu disse, oxe, agora depois de velho você faz, não quero nem saber. Quando tem que ficar justificando, não, é porque eu tenho, né? Às vezes, não, porque eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sou hiperativa. Não sou tão agitada como a professora Luzia, porque aí ninguém ganha dela, né? Mas eu me distraio com facilidade, mas eu volto, eu tive que aprender, na verdade. A gente naquela época não tinha o que a gente tem hoje, né? De acompanhamento, de tudo, de todas as comorbidades, mas enfim, quando foi, eu tentei ciências contábeis, olha aí, ciências contábeis na Federal, eu tentei letras na UES, que letras era o que eu gostava. Gostava de escrever, eu amava o inglês, eu comecei a estudar inglês com 14 anos, gostava de inglês, gostava de redação, eu disse letras. Aí minha família, minha filha vai morrer de fome, professora, faça contábeis, contadora ganha dinheiro na Federal, você, né, vai ser concursada do Banco do Brasil. Aí eu disse, não, vou fazer o gosto da minha família, vou fazer o meu, e queria esporte, né, educação física na Unifor. Mas aí eu disse, não, Unifor, minha família não tem condições de pagar, muito caro. Só tinha essas três nessa época. Hoje a gente tem, gente, um leque de oportunidades. Tem a CPA aí, com a pós-graduação aí, no preço que cabe no bolso da gente, né? Quando eu falo da gente, é da gente mesmo, né? Entendeu? Então, mas naquela época que eu tentei vestibular, que eu tinha 16 anos, eu passei com 16, virei o ano, fiz 17, né? Que eu faço aniversário em fevereiro. E aí eu passei. Não tentei a Unifor, porque não ia ter como pagar, mas eu passei na UES e passei na Federal nos classificados, em sexto. Entrou até o oitavo. E aí meu grande dilema, porque eu não queria fazer ciências contábeis, apesar de gostar também da matemática, né? Eu acho que é por isso que eu sempre fui muito generalista. E aí, depois de ouvir muito você mesmo, né, Luzia, muitas vezes falando o que é que eu preciso, o que é que a gente precisa? A gente precisa focar uma coisa só. Saiba várias coisas, né? Mas descubra o que é que você gosta de verdade, né? E se dedique a isso. Eu acho isso interessante. E, gente, olha, como professora, e muitos de vocês que estão aqui, e tem muitos alunos meus aqui, viu? Tem alguns alunos meus aqui, professores, até amigo aqui, olha aí, minha amiga que nem é professora, está por aqui, veio por aqui, a Andréa, né? Destaque aí, ela tem uma revista e está por aqui, né? Que bom. Os comentários às vezes vai passando, a gente não vê, pessoal, mas olha, sejam bem-vindos, né? Venham conhecer um pouco, vocês que não conhecem ainda
o projeto. Luzia vai falando aí, falando para vocês o que é a comunidade do Pessoal Autor, como a comunidade do Pessoal Autor tem feito bem a tantas pessoas da área da educação, os professores principalmente. Tem feito e eu tenho visto isso. E eu tenho sido uma, né? Porque eu estava altamente desmotivada, eu não sei se seria essa palavra, mas talvez tentando achar um caminho. Agora, acho que pela idade, a gente chega um momento só, ou você toma um rumo na sua vida, né? E eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei da aula. Eu amo dar aula. Mas agora eu queria algo mais além, né? Mais além. E Assim, uma das coisas... e é possível. A grande questão é que a gente aprendeu erroneamente, nós aprendemos erroneamente que ser autor era quem produzia conhecimento. E o professor era aquele cara que professava. Eu sei que vocês já me ouviram falar sobre isso. Mas, gente, isso Ser autor é fortaleceu. só escritor, por Isso, exemplo, né? Ser autor é só escritor. isso ficou tão forte. Isso ficou tão forte para a gente só que a coisa está mudando. E por que está mudando? Por conta do cenário. E eu ainda não abordei, porque eu não quero bater de frente, mas eu ainda não abordei o que vai acontecer com o mercado virtual. Então, quando eu estou dizendo para vocês que eu vou abrir, quando eu estou dizendo para você que eu vou abrir aí uma loja virtual para que os professores coloquem suas autorias lá, e isso favoreça, né, a visibilidade da sua autoria e a compra mesmo, porque está tudo certo com isso, tem gente ganhando, vendendo aí. Quando eu digo que eu vou fazer isso, eu estou fazendo isso porque eu sei para onde o mercado está caminhando. Eu vejo claramente as editoras caminhando para esse mercado virtual. E eu vejo claramente que é o momento do professor se empoderar. Eu vejo isso tá para mim com uma clareza. Assim, e eu sei que não tá para todo mundo, porque eu sei que eu tô lá no futuro. Então, eu fico dizendo assim: olha, gente, a gente vai abrir uma loja virtual, vai ser legal por isso. Olha, gente, a gente vai abrir o Conecta E, vai ser interessante por isso. Olha, pessoal, a gente vai fazer isso. Mas, assim, é porque eu estou observando o movimento das editoras, o movimento dos grupos educacionais desse país. Gente, todo mundo, para vocês terem uma noção, todos os professores aqui da comunidade Professor Autor, todos que se submeteram a algum processo, que estão conosco, todos já tiveram a opção de trabalhar com autoria aqui. E todos que se submetem a processo são aprovados. Essa semana, gente, vocês não têm noção. Essa semana a gente teve uma professora aqui aprovada no edital da Unesco. Tem espaço para o professor, porque nós já somos autores. Como diz a Letícia bem, só não sabia. A gente só não sabia, não tinha ninguém. E eu estou aqui dizendo isso, dizendo isso. Você é autor e você pode trabalhar em todas essas frentes. Luzia, como eu digo, Luzia, mas eu não gosto de escrever. Seja um consultor, seja um palestrante. Né? Então, assim, isso também é autoria. Né? A ideia é essa, né? Então, assim, eu acho muito importante falar sobre isso, muito importante. Por isso que a gente está trazendo a loja com fortalecimento de marca, né? Eu acho que o nome da loja, nem sei o nome mas eu acho que é Mundo do Professor Autor. Eu acho que o nome da loja é esse. Mundo do Professor Autor. E dentro da loja, todos os nossos professores autores vão poder colocar o material lá. Ou seja, todo mundo vai poder visualizar o material de vocês. Então, assim, e junto a isso, a gente está criando uma editora no Conecta E para poder validar, dar ISBN, né? Para você poder ter isso, né, certificado, né, de acordo com as normas regulamentares nacionais. Então, assim, a gente está lá no futuro, viu, gente? Se eu fosse vocês, eu colava com a gente aqui, porque até parece que a gente está aqui, mas a gente está um pé aqui e o outro lá, um pé aqui e outro lá. Por isso que a gente conseguiu posicionar tanta gente em tão pouco tempo, assim. E não sou eu sozinha. Ainda tem outra coisa importante para vocês saberem. Eu não sou só. Eu não, assim, eu nunca estive sozinha. No início já era eu e o Robert. E depois 47 pessoas. Hoje nós somos quase 500 colegas, né? Então, assim, é,
nós somos quase 500 colegas aqui. E o que eu entendo é que a gente vai ampliando e vai apresentando oportunidades, porque a gente não vai dar conta sozinha. A gente não dá conta de tudo isso que a gente quer criar. E a gente quer continuar cuidando do professor e cuidando bem e ouvindo o professor. Então, a ideia da CPA nunca foi vir para a internet para vender um curso online só. Por quê? Porque isso é errado? É nada, é certíssimo, tá certíssimo. Eu também vendo o curso online, mas a nossa ideia era trazer esse empoderamento, a nossa ideia era trazer a valorização, a nossa ideia era dar visibilidade. Acho que esse termo, visibilidade, é o professor. Vamos mostrar o professor para o mundo. Então, quando o professor aqui da CPA ele faz um trabalho lá para a Fundação Natura, eu estou dando voz a esse professor. Quando o professor aqui da CPA elabora uns itens para o SAS, para o Sistema Aridissá, ele está tendo visibilidade. Quando a gente botar o material desse professor dentro da nossa loja virtual, a gente está dando visibilidade. Então, assim, as canecas vão ter também. Vão ter também, naturalmente. Vai ter O as professor canecas. adora caneca, Vai né? ter as Café, canecas, vai ter as blusas, mas a loja ela expandiu numa direção bem mais significativa e que eu acho assim, muito importante, sabe? Então, vai ter as coisas físicas que a gente gosta, a canequinha, a blusa, mas vai ter todo esse material do professor, com o professor sendo autor, com o reconhecimento do autor. Enfim, o que tu acha disso, Letícia? O que tu acha? eu acredito que, com certeza, na verdade, você disse, a palavra é diferencial, né? A CPA, ela vem trazendo esse diferencial. Vem trazendo cursos, mas os cursos vêm de bônus à comunidade na íntegra da palavra, né? Ser comunidade é exatamente o que a gente tem vivenciado dentro dos grupos do WhatsApp, né? Vivenciado dentro das mentorias, né? Do Do Conectar E, Facebook. do Facebook, o Instagram, né? Então, no Telegram. Então, a gente está em todo lugar. E, não sei, e professor é um ser humano que não tem tempo, mas ele consegue estar em todos os lugares e ter a vida dele profissional, ainda tem a casa dele, né? Eu digo por mim, É, porque gente, eu tenho 40 horas de sala de aula, tenho 18 turmas de ensino fundamental e médio, né? 18 turmas. Então, você imagina, de manhã e de tarde. Aí tenho mais 4 turmas à noite na faculdade, 3 turmas à noite na faculdade. Aí, no final de semana, que eu não estava fazendo nada, eu fui coordenar a pós-graduação. E aí sobrou uns domingos, umas brechas, eu entrei na CPA, né? Porque estava livre, estava livre. A gente não tem tempo. E quanto menos tempo a gente tem, mais a gente consegue produzir. E a CPA, com essa loja aí, eu acredito que vai abrir o mundo. Aliás, o mundo já abriu, né? Quando você idealizou, lembro das fotos aí que você andou postando as fotos de vocês, botando tudo na cartolina, né, ali no papel, eu disse, olha, que dá magnífico, vontade até de chorar aquilo ali. Dá vontade até de né? chorar. Era muito difícil. E tem mais, eu vou dizer mais. A pós-graduação que a gente vai abrir aqui vai revolucionar o conceito de pós-graduação. Vocês não têm noção, não. Gente, vocês não têm noção. Vocês não Com têm certeza. noção do que será isso. Para começar, quando a gente trouxe um curso aqui para a internet, a gente fez a abertura de um curso online. Isso nunca tinha existido, eu nunca tinha visto alguém abrir. A gente fez abertura com festa. Eu lembro da primeira turma, Janiele está aí, que era a primeira turma. Eu mandei uma cartinha para os professores, uma cartinha virtual, né? Dizendo para eles vestirem a melhor roupa, prepararem isso, se arrumarem. E desde então a gente faz abertura, porque a gente entende que aprender é uma festa. A gente já entende isso. Uhum. Aprender para nós, a gente acredita que aprender é uma festa. E é uma festa mesmo. E aí, quando idealizamos a pós-graduação agora, a gente idealizou uma pós-graduação. Podia ser comum, podia ser como as outras, mas não vai ser. Não vai ser, porque pode mais, porque a gente pode mais, sabe? Porque Somos ímpar. e não vai ser. Não vai ser. Vou dar algumas prévias aí, menina. Vou dar algumas prévias. Rapidinho, Lê. Algumas prévias da Tá? pós-graduação. Ó,
foi assim, umas prévias. A pós-graduação é à distância, né? Então, você tem acesso à pós-graduação quando você, né, assim, a qualquer momento e tal, e tal, e tal. Beleza, massa, pós-graduação à distância, show de bola, Luzia. Mas, diferentemente de todas as pós-graduações à distância, que você vai lá, compra, faz seu curso, depois emite seu certificado, aqui todo mês a gente vai trazer um grande nome da avaliação educacional. Um grande nome. Então, todo último sábado do mês, vocês vão ter encontro com um grande nome aí da avaliação educacional. Eu listei Luquezzi, Sara Hoffman, Alessio, Chico Soares, só as referências. Já pensou em vocês terem todas aquelas referenciazinhas aqui com vocês, as referências andando, né? Vocês, cara, então a gente vai trazer toda essa galera. Então, assim, é uma pós-graduação à distância que não é à distância, como a CPA. A CPA é um curso à distância que nunca foi à distância. Então, você faz no seu tempo, mas você também engaja. Uma outra coisa que a gente quer colocar, a gente está transformando junto com a pós-graduação, a gente está abrindo também uma empresa de avaliação educacional. E essa empresa de avaliação educacional, ela será dada suporte, o suporte dessa empresa serão pessoas da pós-graduação. Então, dentro daquela mesma frente de, que massa, eu estudo, aprendo e tenho a oportunidade de exercer aqui a profissão de avaliador. Então, assim, nessa frente, assim, vai ser uma coisa muito diferente do conceito de pós-graduação que vocês estão vendo, que vocês já viram. Sem falar que todo o desenho das disciplinas é novo. Todos os professores que estão dando a disciplina são professores muito gabaritados. A gente fez um redesenho de currículo. E assim, e sem falar que tudo isso num preço que eu vou te dizer, que é um preço que é o preço de pós-graduação, não é um preço de um curso online, é um preço de pós-graduação, que dura 8 meses ali, é um preço de pós-graduação. Mas a Letícia, que é coordenadora de pós-graduação, sabe que o preço está extremamente acessível, né, Letícia? A gente vem desenhando o preço. Sem falar que o pessoal do Conecta E, eu dizia, olha, vê se vocês me escutam, gente. Porque eu dizia, matricule-se no Conecta E. Vem surpresa por aí. Eu só não podia dizer o que era, porque não estava fechado. Matriculem-se no Conecta E. Sem falar disso, porque quem está no Conecta E vai ter o desconto integral, né, do valor que investiu lá no Conecta E. Ou seja, o valor do Conecta E é como se o Conecta E ficasse de graça, né? Então, assim, porque esse valor eles vão receber. E mais 120 horas de aproveitamento. Então, assim, a CPA, ela é esse espaço para o professor, para apresentar a autoria do professor. E ela é um espaço de comunidade. Isso diferencia ela de qualquer outro local. Eu não entendo aqui que eu sou a detentora do saber. Eu não entendo que eu sou a detentora do saber, muito pelo contrário. Aqui o pessoal tem muito espaço, não tem, Letícia? Assim, é um lugar que você se sente muito confortável. Muito pelo contrário, eu adoro quando eu nem... vocês me veem na live, mas eu adoro quando eu nem apareço. Kátia sabe disso. Eu digo, Kátia, o pessoal dá conta. Pode deixar que o pessoal dá conta. Mas, enfim, vai. Senão eu... Mas vamos falar, vou falar de mim, né? Vou falar e aí a gente vai colocando aí essas condições. Olha, com 17 anos, quando eu entrei na faculdade, comecei a ver curso de literatura, as disciplinas de literatura e comecei a me apaixonar. Eu vou escrever poema. Gente, eu até tava procurando aqui, olha, gente, amarelinho, o bichinho. Tá todo à mão, gente. Olha, ia ficar meu filho aqui todo à mão, meus poemas. Tem mais, nunca digitei, nunca saiu daqui um soneto, olha. Soneto, né? Realidade. Eu escrevia muito nessa idade. Vamos digitar esse negócio e botar na loja da CPA. Já pensou? Tem mais de. Contos, tem crônica, tudo que eu escrevia nessa época que eu tinha 17 anos, e tá bom, viu? Os errinhos de português, que aí eu tava aprendendo, né? Ainda a gente erra, porque português é uma língua que a gente não aprende, porque a gente não fala português, a gente fala brasileiro, né? Na verdade é essa. E aí, quando a gente vê com o português gramaticalmente, né, correto,
Aí vem os vícios de linguagem, aí entra no outro contexto. Mas ó, dessa época eu guardei até hoje nessa relíquia, vou digitar. Quando eu passei, ó, você tem ideia, quando foi que eu passei no concurso PUC em 97, eu fui chamada só 4 anos depois. Já ia já perder a vaga em 2001, 2002. Só que em 2001 eu entrei como temporária na escola, né? Eu estou até hoje lá no colégio da polícia. E lá eu peguei quinta série, que hoje é o 6º ano, 5 turmas de quinta série para dar aula de redação. Eu tinha 24 turmas, agora eu tenho menos, só tenho 18. 18 já é absurdo, né? Mas eu tinha 24 turmas de criança de fundamental, eu dava aula de inglês de primeiro aninho, meu Deus do céu, até o quinto. E eu peguei essas 5 turmas de redação. E eu comecei a ensinar redação para os meninos, e como eu gostava de escrever, e eu sempre fui a professora autora mesmo. Eu disse, se eu estou passando aqui, eu sempre fazia o quê? Gente, vamos fazer uma redação sobre isso. Eu também escrevia sobre isso, sobre a redação que eu passava para os meninos. Eu lia a minha. E aí eu motivava para que eles fizessem a deles. A senhora, uma vez que um aluno dizia, a senhora manda a gente fazer, mas a senhora não faz, então eu vou fazer. E a partir desse dia eu comecei a fazer a redação que eles liam. Eu disse, mas eu só vou ler a minha se vocês lerem de vocês. Aí eu sorteava. E nessa história eu comecei a escrever um livro paradidático para alunos, né, de nível fundamental e médio. Que eu escrevi 30 páginas. E tá tudo à mão, né? Para digitar, e aí eu deixando tudo à mão. Tem 30 páginas já esse livro. O título do livro é Roubei Seu Coração. Eu comecei a escrever, comecei a me inspirar na época que eu dava aula para esses meninos. Eu dava para eles lerem. E eles começavam a ler, e eles disseram, cadê o resto, professora? Eu disse, opa, tá bom, né? Se eles estão gostando de ler, eu disse, bicho, vou escrever. Bom, professora, eu para saber o que aconteceu, né? Que eu escrevia capítulo, dava para ele. Eu disse, bom, gente, eu presto para isso. E nunca vi oportunidades. Nós não temos, nós, professores, quem está aí pode dizer isso, pode falar aí, né? Que quem é professor, quem é da área da educação, se você gosta, se você se identificava em escrever, em criar, em fazer aulas dinâmicas, a primeira coisa que você é uma professora que faz uma aula dinâmica, de sua autoria, você cria, como a Luzia falou aí, quando você cria, alguém, vem aquele outro professor que não é autor, ou que acha que não é autor e diz, olha, fulano de tal está querendo se amostrar, né? Está querendo puxar o saco do diretor, ou algo desse tipo. Por quê? Porque não estão acostumados, porque nós estamos, nós somos escondidos, porque a escola precisa do professor, a escola precisa. Mas eles fazem entender que a gente precisa dela. Mas a escola é que precisa da gente. Se não tiver professor, não tem que ensine, se não tem quem ensine, não tem quem aprenda. Então, se eu posso ser professor e posso ser autor, porque eu posso ser os dois. Eu tenho sido os dois a minha vida inteira. Só que eu só fui compreender isso, né? Eu até posso dizer que só pude compreender na íntegra agora mesmo. Depois que entrei na CPA, eu tenho o quê? Eu me sinto na CPA desde janeiro, né? Aliás, eu me sinto desde outubro, quando você me chamou. Eu achava que era, né? Tanto é que uma vez eu perguntei, vai, Lúcia, eu não sou da CPA, não, eu pensei que eu era da CPA. Me explique como é. Inclusive, era uma pergunta que eu queria colocar para você e pedir para você sempre nas suas lives aí, porque tem muita gente que está aqui que não é da comunidade ainda. E aí eles ficam, mas como é que eu faço para entrar? Ou Né? eles Vamos não dar um passo a entendem a passo. comunidade. É um negócio tão. É um passo a passo mesmo. É um negócio tão interessante que as pessoas, às vezes, olha. É um negócio tão interessante que as pessoas, às vezes, Letícia, entram e quando entram, dizem, mas o que que eu comprei mesmo? O que que eu estou fazendo aqui mesmo? O pessoal não entende muito o que que é. Mas essa sua fala é muito forte. Você falou uma coisa muito forte aí. Cara, assim, eu fiquei muito feliz, mas ela é muito forte. Ó, Letícia vem contando um pouco da história dela. Aos 9 anos ela começou a escrever. Quando entrou na universidade, antes de entrar na universidade, começou a escrever poemas, está lá. Depois ela foi dar aula com 20 e poucos anos. E ela começou a escrever um livro junto com os alunos, dava para os alunos ler. E ao longo desse período ela fez mais outro meio mundo de coisa, porque depois daí ela foi fazer escrita de trabalho, orientar trabalho, ela foi fazer um monte de outras coisas no campo acadêmico. E
o que ela diz assim é muito forte, Letícia, e que veio compreender na íntegra que ela era uma autora agora. Quantas pessoas. E eu estou falando de alguém, eu estou falando de uma professora assim, diferente, tá, Letícia? Porque é uma professora da universidade, concursada, numa capital do estado, que mora numa capital, gente, que tudo isso faz diferença sim. Agora. E ela só percebeu isso agora. O, cara, o que é mais mágico da CPA, assim, é não fazer essa diferença e conseguir chegar, o Robert fala isso todos os dias, Luzia, a grande, que assim, a CPA tem muitos diferenciais, mas chegar em todos os lugares, olhar lá para a Claudiane, lá em Irauçuba, que quer escrever um livro de cordel, né? Que tem um sonho de escrever um livro do município dela. Lá de Irauçuba, olhar para a Claudiane e dizer assim, Clau, você é uma autora. E agora a gente vai poder dizer mais. Eu vou dizer, Clau, você é uma autora e o seu trabalho pode vir para cá. Cara, é assim, é muito impactante porque você começa a não diferenciar, porque a diferença quem vai dar são as pessoas, é o seu trabalho, você não vai ser mais escondido, uma coisa assim, isso me deixou impactada, Letícia, assim, imagina as outras pessoas. E por isso que é tão difícil entender a CPA. Esses dias circulou na CPA o que é a CPA. Eles fizeram uma enquete lá. O que? Tu viu, né? O que é a CPA? Por quê? Porque a gente tem dificuldade de dizer. Mas, assim, se eu puder Porque, dizer. Pode falar, porque assim, diz. é algo realmente novo. Existem outros propostas, pessoas que trabalham com autoria, que oferecem, deve existir, e eu já vi um ou outro aí na internet, mas não com essa, vamos dizer assim, profundidade, porque na verdade eu vejo essa profundidade, essa, como se fosse uma fusão, é como o Lucas, inclusive, ele apareceu aí, eu lembrei agora, lá para cima ele escreveu assim, quando você estava falando da pós, né? Que não vai ser uma pós em educação à distância, é educação sem distância, né? Porque É, a gente vai estar próximo, né? Porque nós vamos estar próximos, todos nós. E não é aquele curso que você vai fazer de forma fria. Você se matricula, você fala, tem um problema, você fala com o coordenador resolve, bota você ali, tirou sua nota, o diploma e tchau. Não, né? Você vai é. estar, permanecer e vai ter ajuda. Porque na hora que alguém diz assim, gente, eu estou precisando de qualquer coisa dentro da educação, um livro, um direcionamento, 10, no mínimo 10, tem ali, diz, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, né? Então, isso é o bacana de tudo isso. E quero dizer que não é só isso. Aliás, isso é muito, mas ainda tem o financeiro. Financeiramente você se posiciona também, né? E a gente tem muito essa história de não falar de dinheiro, de não falar que não ganha. Nós ganhamos. Quantas pessoas desempregadas aí que eu vi desse tempo que eu entrei mesmo na íntegra, né? Dentro da CPA. Eu, particularmente, o que eu investi, né? E eu não. A Luzia, minha amiga, a Luzia tinha me dado o primeiro curso, se eu não me engano, ela me deu no início, né? E eu não pude, não fiz. E aí disse, não, agora eu vou pagar. Eu tenho que pagar, porque ela está com uma proposta magnífica. E eu acredito na proposta, e eu não estou dentro, está errado. Então, o mínimo que eu posso fazer por mim não é pela Luzia, não é pela CPA, não é pela Eliane, né, pessoa maravilhosa, né, que não é. É por mim, é por você. É por você que você está lá dentro. Né? Eu vejo algumas alunas minhas da pedagogia que ficaram desempregadas na pandemia e disse, professora, arranja um emprego para mim, eu estou desempregada. Eu disse, minha filha, entre na CPA que você não vai ficar desempregada nunca mais. Né? E ela disse, o que é isso? E aí a gente vai divulgando. Porque o dinheiro que eu investi na CPA há 3 meses, de 3 meses para cá, eu já recebi de volta. Já recebi de volta o que eu E investi. melhor com o seu Paguei, trabalho, porque a né? pessoa diz, E aí eu melhor com falei, o seu trabalho. Tem uma música do trabalho. Fagner que fala da importância do trabalho. É sem ninguém lhe dar. É porque você trabalhou, alguém foi lá e disse, ó, seu trabalho tem valor.
Lembra, isso tem valor aqui. Você pode recuperar essa grana, você pode. O seu trabalho tem valor, o meu tem valor. Por quê? Porque eu estou formando, eu estou ensinando, eu estou fazendo curso, isso tem valor. Mas o seu também tem valor. E assim, e sem diferença. Sem diferença. Sem diferença de mestre, doutor, de disso, daquilo. Claro que eu sei que há uma diferença entre um mestre, um doutor, um especialista, um graduado. Lógico que eu sei. Mas a gente não traz essa diferença para os muros da CPA. E por isso muita gente me critica, né? Muita gente me critica porque eu não quero trazer, não me importa. A menina que revisou meu livro na CPA, ela estava formando e revisou o meu livro. Thaís revisou o meu livro. Entendeu? Tá agora, nesse momento, entranhada lá na revisão, porque a gente está tendo que aumentar umas questões e tal. Então, assim, a menina que estava formou agora e revisou o meu livro. Então, que vaidade é essa? Para que isso, sabe? Claro, tem que ter compromisso, tem que ter qualidade, tem que entregar bem feito. Mas, enfim, e assim, Letícia, ouvindo você falar, eu fico muito feliz, porque eu sei que era isso que eu queria, era mostrar para vocês. Se eu tivesse que definir a CPA em uma frase, eu diria que a CPA é um espaço que transforma você de professor para um professor autor. Ponto. Se você me desse assim, uma palavra, Luzia, por que eu tenho. Eu vou transformar você, a CPA vai transformar você de professor em professor autor. Eu acho que essa é a grande. Aí dentro de. Ah, Luzia, mas como? Aí como. Aí se a gente descendo como. Né? Aí é de tanto jeito, tem tanta coisa Aí é na de cada CPA. um, né? Esse Aí, como. e tem de tanto jeito, tem tanta coisa na CPA. A CPA tem um espaço que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida o espaço que a CPA tem. A gente, com os colegas, enfim, a CPA ela é uma entidade, inclusive quando eu for registrar, quando eu for mais para frente mexer na CPA, eu penso, Letícia, em registrar a CPA como uma empresa de ação social. É tipo assim, não é uma ONG e não é uma empresa dessas convencional. Ela se coloca no meio. Eu penso muito em solicitar isso, porque a CPA é exatamente essa empresa de meio. Ela é exatamente essa empresa que fica ali no meio, onde é que você consegue posicionar, ajudar, né? Enfim, eu acho que a CPA é tipo metamorfose, isso mesmo, Martinha. É tipo metamorfose, a CPA é esse espaço. Eu acho que a gente reabre as inscrições agora em 4 de julho. A gente não reabre antes, porque a gente precisa ficar cuidando de quem está. Então, a gente reabre agora 4 de julho. Junto com isso, a gente vai abrir a pós-graduação, 4 de julho. Vamos abrir. Luzia, para eu ser da pós-graduação, eu preciso ser da CPA? Não. É a primeira vez que a gente não vai linkar. A gente não vai linkar. Mas, se você for da CPA, você vai ter desconto. Então, assim, tem esse link, porque são produtos que estão muito próximos, né? São 2 produtos que eu faço parte. E eu sei da importância de estar na CPA, porque o professor, ele valoriza muito o diploma. Então, o diploma que eu estou querendo falar não é o diploma de curso, é o diploma de especialista, é o diploma como é que a gente diz? Quando a pessoa, de título. Né? Então ele tem muito essa história do título, né? Ele tem muito essa história do título, o professor valoriza muito isso. Só que a CPA ela não lhe concede o título ela não lhe concede o título de especialista, de mestre, de doutor, mas é incrível. Ela está concedendo um título no mercado que o cara disse lá no currículo que era a comunidade de professor-autor, a pessoa é contratada. Gente, tem ninguém que mande alguma coisa um currículo, uma coisa que não seja contratada, porque o que a gente oferece dentro da comunidade é a autoria na prática. Então, você entra, você não vai aprender a ser um autor, você vai ser um autor. Olha, não é só aprender, é se tornar. A nossa proposta aqui não é uma proposta não é uma proposta de te ensinar a ser autor, é uma proposta de te transformar em ser autor.
em autor. Uhum. Então, não é uma proposta de ensino, é uma proposta de transformação. Essa é a grande diferença, sabe, acho que da comunidade. E eu fico muito feliz ouvindo seus depoimentos. Continua, Letícia, continua, mulher. Cada um é melhor Inclusive, que o isso que você outro. está dizendo, isso que você está dizendo é exatamente essa a questão. Porque não precisa ensinar o professor aquilo que ele já sabe, É a que é se arte auto... do. Cara, Né? eu fiz um texto sobre isso, eu preciso falar, baseado no Rubem Alves. Cara, preciso falar. Rubem Alves tem um texto que ele diz assim: é, a arte do voo, assim, eu não tenho como ensinar o pássaro. Ela já veio dentro do pássaro. Só que pássaros engaiolados, eles perdem, eles não conseguem voar. Eles perdem a essência de ser pássaro. O que eu sinto, gente, o que eu sinto é que a gente engaiolado, quando eu olho para dentro da sala de aula, isso não é porque você tem que sair da sala de aula, não, você pode permanecer lá, mas naquilo, qual é a sua limitação? Aquelas quatro paredes, é como se vocês, professores, vocês fossem um pássaro engaiolado, sabe? E aí você perde a essência do voo. E aí o Rubem Alves fala assim, pássaros engaiolados perderam a essência do voo. E ele disse assim, não dá para ensinar o pássaro a voar. Por que não dá? Porque é essência. Então eu não estou aqui para ensinar você a ser autor. Eu estou aqui para abrir a gaiola. O que eu quero é transformar você em autor. Então, a CPA, ela é esse espaço, não é de ensino. Por isso que eu não coloquei escola de professores, escola de autores. Não é uma escola, ela não é um espaço de ensino, ela é um espaço de transformação. Eu não sei se vocês conseguem perceber essa diferença, eu não sei se vocês conseguem ver essa diferença, mas a gente não ensina, a gente busca uma transformação. Não sei se eu consegui ser clara, que às vezes eu dou umas voadas. Somos duas. Né? Eu acho que você tem TDAH também, junto comigo, não descobriu? É, Deve ser. Alguém perguntou aí, a pós-graduação vai ser em 8 meses. Então, menos de um ano você vai ser especialista em avaliação educacional. E olhe, gente, eu andei pesquisando vários currículos de várias outras universidades, faculdades que fazem. E não é só o preço, o nosso preço está melhor do que as outras, é o currículo. O nosso currículo está rico, está muito rico porque tem muita instituição, e assim, não é porque eu quero puxar o saco, né, para não sardinha, como diz, mas é porque muitas instituições vendem, às vezes, gato por lebre. E aí vendem algo e não dão. É aquela coisa superficial. O nosso, até aonde eu estou aí, a gente está inserida aí, né, Luzia? Eu tenho visto o currículo como ele está rico. A gente vai falar, a gente vai abordar tudo dentro da avaliação. E é e, possível? É possível. e sem falar que nós vamos, assim, cara, sem falar que a nossa proposta é de uma metodologia prática. Então, a gente vai inserir coisas práticas da avaliação. Luzia, eu sou coordenadora, por exemplo, Luzia, vou ser coordenadora de avaliação. O que eu preciso fazer? Sem falar, gente, que a avaliação é a área da educação que mais vai crescer agora. Já venho falando sobre isso, eu venho falando. Todo mundo que está na CPA conseguiu se destacar, por quê? Por conta da avaliação. Nós estamos trabalhando com avaliação. Imagina isso depois do Enem. Gente, imagina tudo isso depois do Enem ser reformulado, sair a nova matriz, todo mundo atrás de especialista. Avaliação digital. A gente está trazendo o conceito de avaliação digital. É como eu tenho dito mesmo, depois da gente... nunca mais a pós-graduação será a mesma. O conceito de pós-graduação vai sofrer alterações. Escuta o que eu estou dizendo. Se vocês se incomodam, porque quando eu vim para a internet, aí o povo fica, vamos lá, vamos ser um professor, estou montando uma escola para professor. O povo não diz autor, mas diz para professor empreendedor, para professor ser palestrante. O povo diz isso, vocês se incomodam. Não se incomodem, porque isso quer dizer que vai ter mais oportunidades. Porque algumas pessoas até querem as oportunidades, mas não se identificam direito comigo, por várias razões. Por N razões, porque a gente não se identifica, às vezes,
é com a metodologia daquela pessoa. Então, eu fico muito feliz. Pois olha que eu estou avisando aqui hoje, dia 25 de maio de 2021. Conceito de pós-graduação, depois que a CPA abrir a pós-graduação, nunca mais será o mesmo. Escuta o que eu estou falando aqui, porque eu tenho consciência do trabalho que a gente está fazendo. Algumas perguntas aqui, Letícia, já pode iniciar no 7º semestre? É porque assim, a pessoa estando graduada já, no 7º semestre, não tem que ser no 8º. A pessoa graduada para entrar no 7º semestre, Não, não aliás, é está fazendo graduado. o 7º semestre da graduação, é isso? Isso. Tem que ser no 8º. Tem que ser no 8º semestre. Se Se ela tiver tiver no no 8º oitavo, semestre, mas como vai ser o lançamento? Ó, se você está no 7º agora, como o lançamento vai ser em julho, nas talvez férias, aí, esteja no julho, oitavo. então você já vai se matricular no 8º semestre. Aí você vai poder estar no 8º, porque no 8º semestre você tem 6 meses para se formar. E a pós-graduação é só 8 meses. Então, olha aí que você pode aproveitar o seu tempo, né? Você pode terminar a graduação e já sair quase da graduação com título Isso de aí e especialista. mais. E não é qualquer especialização, gente. Não é porque eu estou falando, não. É em avaliação educacional. Isso vai dar um destaque. São poucas instituições que oferecem. Primeiro, são poucas instituições que oferecem. Segundo, como que a gente vai oferecer? Nenhuma. Nenhuma vai oferecer. Para quem não sabe, eu sou doutora na área de avaliação educacional. Eu não gosto de ficar falando, assim, eu não gosto muito. Mas eu tenho um longo trabalho na área. Então, eu escolhi a avaliação porque era a área que eu sabia que eu conseguia fazer a diferença. Tá, fizeram outra pergunta aqui também, Lê. O valor a gente ainda não tem fechado, né, Letícia? A gente vem discutindo valores, mas a gente ainda não conseguiu fechar, assim, exatamente. A gente só sabe que está mais barato do que os outros. Oh, Bem mais barato. Tem umas que é a metade do preço das outras, inclusive. exatamente, A gente sabe, me identifica com sua metodologia. Pois é, tem gente que se identifica com a metodologia, mas tem gente que precisa de outras metodologias. E como eu digo, tá tudo bem, é muito legal isso. Mas o conceito de pós-graduação, se você quiser entrar na pós-graduação reformulada agora, entre na nossa, porque vai ser desse jeito. E enfim, Letícia, fala mais da tua autoria. O que mais que tu fez, mulher? Que mais vem para a loja Deixa da eu dizer. CPA? O que mais vem para a Olha, deixa loja? eu dizer. Bem diferente. Olha como eu já fiz tanta coisa diferente, ainda tá guardado que eu nunca achei alguém que me incentivasse. Publica. As pessoas até riam de mim, que eu dizia, não, eu sou escritora. Às vezes, que livro que tu publicou, né? A pessoa fazia hora comigo, quando eu era mais nova, eu tinha 20, 25 anos. Eu disse, mas eu sou. Agora, o fato de eu não ter publicado meu livro, não quer dizer que eu não seja, eu escrevo. Eu gosto. Olha, o perigo, inclusive, as pessoas se relacionar comigo. Quando as pessoas iam se relacionar comigo afetivamente, né? O que acontecia? Porque no instante eu criava uma história. De repente a pessoa sumiu ou não atendeu o telefone e de repente eu crio uma história do nada. Eu acho que se eu fosse trabalhar com esse povo que faz fake news aí no mundo, as pessoas iam acreditar piamente das fake news, mas eu não vim ao mundo eu vejo as pessoas têm tanta criatividade para criar coisas mentiras, né? Podendo aproveitar para a verdade, então escreva livros, porque o livro pode ser, né, fictício, não é mentiroso, é fictício. Então, eu dizia, eu sou escritora, a pessoa ria, eu disse, tudo bem com isso, como diz a minha amiga Luzia, né? Se eu posso ou não. Mas eu escrevi um livro aliás, quando eu era da Renovação Carismática, passei 10 anos na Renovação Carismática, né? Eu estudei em colégio de freira, passei minha vida inteira dentro da Igreja Católica, e aí, nesse período, a gente foi iniciar uma escola. Eu tinha uma escola de idiomas, eu tive, né, para a minha primeira sociedade, eu com a minha sobrinha, que hoje ela é da Letras, também português e inglês, hoje ela é coordenadora de colégio, e aí eu fiz um curso de idiomas. Esse curso, ele durou, na minha mão, de um ano e meio. Minha sobrinha saiu antes e eu fiquei, e eu tinha, em um ano e meio, eu tinha em torno de 50 e poucos alunos, só que eu era da comunidade católica, e lá nasceu uma escola de línguas dentro da comunidade. E a comunidade queria uma diretora, e foi aí quando eu fui fazer gestão escolar, porque eu não tinha um título, eu sou da letras, eu não pedagogo, não precisava, aí eu fui fazer gestão escolar. E aí, quando a comunidade começou o curso, eu disse, eu não posso coordenar 2 cursos de idiomas. O meu, ou leva aluno para mim, ou leva aluno
para a comunidade. Eu disse, não, então eu vou pegar, vou finalizar o meu, vou acabar aqui o meu, né? E vou levar os meus alunos até 1 ano e meio para a faculdade, ou para a comunidade. E aí levei todo, doei tudo, né? Você sabe que a igreja, essas coisas, a gente sempre acaba, não tem essa história de dinheiro e tal, então eu dei tudo. E aí assumi lá. E aí a proposta era a seguinte, era a gente elaborar, nós como professores, fomos chamados só 5 professores que tinha na comunidade inteira, 5 professores de idioma, 3 de inglês, 1 de italiano e de espanhol. Vamos montar uma apostila bíblica. E a proposta perfeita, que até hoje eu não vejo ninguém trabalhar assim, e é trabalhado lá, e ainda hoje o negócio deu certo, eu deixei bem encaminhado mesmo, e eu sei, e eu fico feliz porque eu sei que tem dedo meu lá, né? Que é ali no Benfica, quem mora aqui no Montes deve, vizinho Shopping Benfica, ou quem mora aqui no Fortaleza, vizinho Shopping Benfica tem o curso de idioma lá. E a gente fez uma apostila bíblica, que era a proposta. Tem um livro de inglês, quem estudou inglês aí sabe que é professor de inglês, tem um livro de inglês. E aí eu estou vendo nessa unidade do livro, adotado da editora, sobre profissões. Aí a nossa apostila vinha trazendo a unidade sobre as profissões bíblicas. Carpinteiro, cobrador de impostos, profissões que não tem no livro normal de inglês. A gente aprende teacher, né, professor, doutor, dentista, mas as da Bíblia. Então, a gente sempre fazia esse paralelo com o livro e a gente nós construímos, eu e as outras 2 professoras, nós fizemos 4 apostilas, uma para cada semestre de idioma. E na época, eu atrás dos meus amigos evangélicos que ajudavam, que vinham os missionários em inglês, eu ia bater lá, para eles lerem, né, a pessoa que era nativo. E aí, tá lá. Foi autoria minha, das minhas colegas, mas não ficou para mim, né? Não foi meu, não foi, vamos dizer assim, registrado e dito assim, poxa, a Letícia, a Aninha, a Joelma fizeram essas apostilas. Fizemos ela em inglês, depois que a gente fez em inglês, as meninas transformaram para o espanhol e para o italiano. E é um projeto lindo, Magni. E uma coisa que eu escrevo, né? Lindo, E é algo que a lindo. gente pode fazer. A gente pode escrever um livro na íntegra, né, para as comunidades que trabalham, as pessoas que são independente de religião, e apesar de, como era católica, mas a gente trabalhava passagens da Bíblia, os diálogos eram passagens da Bíblia, né, então em inglês. Então tudo era, assim, bem bacana, e eu não compreendi ainda naquela época. Olha, você tem ideia, quando você vem em outubro, você ministrou aquela disciplina sobre avaliação na turma, eu tinha, de lá para cá, eu ministrei umas 3 palestras sobre letramento digital, né? Em lugares diferentes, escola, lá para o município de Guaramiranga, lá o secretário lá da Educação de Guaramiranga me chamou para dar essa palestra, porque ele gostou que eu dei lá na outra escola, dei no colégio letramento digital e tecnologia educacional. E eu não perdi a declaração. Não. E hoje eu vejo o valor que porque é uma autoria minha. Eu criei o nome da palestra, eu fiz todo o modelo de como é que eu ia ministrar a aula, os slides, quais eram as técnicas que os professores poderiam usar na palestra. Então, existem vários campos dentro da CPA, né, dentro da educação que a CPA está trazendo como autoria. É você elaborar um slide, ele é seu, né? Ele é seu. Tem gente que... mas eu divido os meus slides. Inclusive, hoje eu estava fazendo o valor que a gente vai pagar aos professores da pós-graduação, né? E aí foi muito legal notar isso aí para vocês, que eu estava lá, né? Aula gravada, tantos reais. Aula isso, tantos reais. Aí eu coloquei dica de link de vídeo, tantos reais. Aí a Eliane, mas tu vai pagar para o professor dar uma dica de link? Eu digo, claro, slide, tantos reais. Por quê? Para ele entender. E aí a gente mandou essa proposta para a primeira pessoa que vai gravar a primeira aula, né? Da pós-graduação. Por quê? Porque a gente precisa entender que esse slide é seu, que quando você dá uma dica de quando você diz assim, olha, gente,
Cara, isso que a gente está conversando tem tudo a ver com aquele filme. Tem até um ícone na pós-graduação, a novidade, deixa eu falar de um ícone bem legal que a gente colocou, não lembro como é exatamente o termo, mas é tipo assim, arte que ensina. Então, todo tópico, toda disciplina da pós-graduação, o professor tem que apresentar alguma coisa do campo artístico que ensine sobre aquela disciplina. Pode ser um vídeo, pode ser um filme, pode ser uma música. Não, vídeo não, pode ser música, é arte. Música, poema, né? Um conto, arte que ensina. Então, vai ter esse ícone na nossa pós-graduação. Você já viu isso em algum lugar, Letícia? Você já viu isso? Não, olha, criatividade também é comigo mesmo. É É, engraçado, porque ó, até a palavra que eu criei nas minhas aulas, porque todo mundo passa dever de casa, tarefa de casa, o dever de casa para as crianças, né? Não tem a tarefa de casa, dever? Tarefa e dever tem um peso muito grande, né? Poxa, eu tenho é uma coisa obrigatória. Então, o meu eu botava na lousa, os meninos começavam a rir, né? Prazer de casa. Vai, professora, a senhora errou. Eu disse, não. Porque a minha atividade que vocês vão fazer em casa você tem que fazer com prazer. Vocês não tem que fazer com prazer. Então, massa, é pois prazer de é. E ai, adorei, amei. E aí a gente hoje tentando desenhar esse nome, né? Por quê? Porque uma das coisas que a gente vai pedir ao professor é que ele. Porque a gente assiste o filme, diz, esse filme aqui tem tudo a ver com aquela disciplina. Isso é o seu trabalho. Você só identifica isso porque você entende daquele. Então a gente saiu valorizando tudo, tá? Tá? Pois é. E boa, gatinho. Por quê? Porque tem uma lista, tem uma disciplina de avaliação inclusiva, para educação inclusiva. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está lá, vai indicar um filme. Então, eu posso aprender com o filme, eu posso aprender com a música, eu posso. Então, até esse ícone tem na nossa pós-graduação, para vocês terem uma noção. E eu estava lá valorizando cada coisa dessas. Quanto é que a gente pode pagar? Quanto vai ser para o professor e como é que ele vai receber, e isso tem que ser valorizado, porque essa é a forma de eu dizer ao professor que vai trabalhar conosco, olha, a sua indicação de filme tem valor, porque isso é o seu trabalho. Os seus slides são seus, é sua autoria, ele tem valor, sabe? Então, assim, enfim, só para vocês saberem sobre isso, né? Só para falar sobre essa história da importância de valorizar a autoria. E é uma defesa nossa aqui da CPA. E Letícia, vamos publicar um bocado essas coisas aqui, mulher? Bora resolver esse negócio agora, mulher. agora eu vou tirar atrás. O que eu tenho a dizer, tem o tempo ainda aí? Como é que está o Tem tempo aí? tempo, pode falar. Tem tempo, né? Uma das coisas que eu quero dizer para o público aí mais velho, né? O pessoal que está chegando, que já trabalhou muito. Por exemplo, eu não pareço que tenho 150 anos, né? Você olhando para mim, mas já tenho, né? Eu já estou quase me aposentando, só não vou por causa do que foi modificado aí, né? Mas eu já tenho, por exemplo, 30 anos de magistério. Gente, eu tenho 30 anos de magistério. E eu nunca perdi a alegria, porque a alegria é o meu nome, né? Letícia Alegria. O pessoal me chama de Silvia, às vezes eu fico chateada, eu me diz, ela não gosta de Silvia, eu gosto de Silvia, porque Silvia é pedra. Letícia é alegria, né? Eu tinha um amigo da faculdade que dizia, é a selva alegre. Aí, gente, a selva alegre, né? A gente aprende latim, né? Na disciplina de latim, o pessoal descobre os nomes e fica botando os apelidos de todo mundo. E eu sou na minha natureza, um otimista, reconfesso. Eu sempre fui. E e Luzia conheceu minha irmã, desde a perda da minha irmã, em 2018, e todo o processo que ela passou, 4 anos que ela sofreu de CA, né, que ela passou, melhorou, ficou bem, e desde a perda dela, alguma coisa mexeu na minha cabeça. E aí, nesse período, virou o ano que ela faleceu já no final de 2018, e aí virou o ano 2019. 2019 eu fui tentar me voltar. E aí eu disse, eu não posso perder essa alegria porque ela faz parte de mim. Algumas pessoas acham, não pode uma pessoa ser alegre o tempo inteiro. Não é o tempo inteiro, porque nós não somos, nós estamos. Né? Nós estamos professores, uma hora nós estamos coordenadores, uma hora nós estamos elaboradores de itens, uma hora nós estamos avaliadores, escritores, nós estamos. Mas o estar feliz, para mim, tem que ser
se tem 7 dias a semana, tem que ser 6, um eu posso ficar triste. Ou de 15 dias, melhor, né? Então, eu sou um otimista, sempre fui um otimista, reconfesso. A minha diz, mas não pode. Mas quem convive aqui comigo diz, como é que tu acorda feliz? Eu disse, oxe, mas se eu dormi e acordei, eu tô viva, mais um dia vivo, eu tenho que acordar. Não aconteceu nada ainda, eu já tenho que acordar abusada, né? Então, eu de cara feia, não, eu tenho que acordar feliz. Aí, de repente, eu termino aqui a live e saio daqui morta de alegre. Aí, olha o que aconteceu, tá tão feliz. Eu disse, pois é, não se acostumou ainda que eu sou essa pessoa. Né? Eu vejo, tá tudo dando errado. Tudo dando errado. Eu disse, mas tem uma coisa que eu vou tirar de bom. Né? E tem uma coisa que eu tenho tirado de bom. Essa pandemia tem sido difícil para você. Olha, vocês que estão aí, estão ouvindo, né? Uma hora aí, vocês não estão aí por acaso. E vocês não estão aí obrigados. Vocês estão aí por uma decisão de vocês. E se você está aí por uma decisão sua, as palavras da gente aqui nessa noite, ela deve ter algum significado para você. E uma coisa eu tenho para dizer, é que tudo que acontece na vida da gente, por mais que a gente não entende agora, o amanhã a gente agradece, porque a gente vai entender depois. A gente sempre vai entender depois, muitas vezes. Coisas ruins que acontecem. Claro que eu queria que a minha irmã estivesse aqui, ela morreu com 60 anos, nova, estava no auge aí ainda na carreira dela aí. E a gente fica achando injusto coisas que acontecem na vida da gente ou com alguém, mas ela está bem. Ela está melhor, talvez, que eu tenho certeza. E essa certeza, e aquilo que ela me ensinou, e até a forma como ela foi embora, me levou a ressignificar a educação. Eu disse, eu tenho que parar de me matar de trabalhar. Eu tenho que trabalhar, amar o que eu amo, continuar amando, mas eu não tenho que morrer de trabalhar. Eu tenho que trabalhar para viver, não viver de trabalhar. E a comunidade professor autor, ela tem mostrado isso. Porque, olha a diferença, tá? A gente trabalha muito na CPA, a gente trabalha muito, não falta demanda direta, não falta. Mas não parece trabalho, porque a gente faz com amor. Não parece que a gente está ali sendo sacrificado ou sendo explorado, né? Ou sendo desvalorizado. Porque a gente até aceita ser explorado, professor. A gente aceita. Mas é muito difícil para a gente não aceitar ser desvalorizado. É você fazer, e depois, na hora que você precisa, você é o vilão da história. Né? O professor é o vilão da história. Eu até compreendo. Né? Nesses 30 anos que eu tenho de magistério, eu compreendo isso. Por quê? Porque quando o professor falta, nada funciona. Né? Ele irrita todo mundo. Começa com o aluno, que disse que foi para o colégio e o professor não foi, e ele perdeu o tempo dele. O pai, porque pagou o dinheiro e o professor só falta. O diretor, que tem que ouvir o pai reclamando, o aluno reclamando, aí o diretor vai dizer, Maria, você está acabando com a minha vida. Né? Então, quando a gente falta, a gente mexe com tudo dentro da escola. E é por isso que às vezes é tão difícil. Então, eu decidi, não, eu vou desacelerar. Eu vou desacelerar. Porque eu vi a minha irmã tão acelerada e o que restou, né? O que foi. Foi por causa disso? Eu sei que ela parada, ela já era mais energética, porque ela 3 vezes a Luzia, de agitada, né, Luzia? 3 vezes, não tinha Até como o não. jeito dela andar, o jeito, porque eu ando devagar. Ela andava assim, ó, né? Então, nesse sentido, eu tirei algo bom, eu tenho tirado algo bom. Sinto falta? Claro, é natural do ser humano sentir saudade, é natural a gente, em determinados momentos, sofrer um pouco. Mas a alegria e a vontade de viver e de acreditar que a educação ainda tem jeito, hoje eu devo isso a você. Você pode ter certeza disso. Não é a mim, não. Parece que Deixa sou eu. Tu sabe que parece que sou eu, mas não sou eu. Eu já disse isso milhares de vezes. Na verdade, nós somos muitos aqui. É tanta força, Letícia. É tanta. Não, mas eu falo, olha, Luzia, Eu mas fui eu só a falo. doida, corajosa, que disse que É saiu isso. bradiando. Que lá em outubro Mas ninguém sabia nem o isso. que eu estava falando, mas eu estava falando. Mas se você não tivesse dado o primeiro passo, se você tivesse desistido da primeira dificuldade, se você tivesse se virado as costas, não tem jeito, professor,
a gente Ó, não estaria deixa eu aqui. dizer uma coisa, ninguém É mesmo acreditava. assim. Eliane, que é minha grande amiga, nem acreditava, nem entendia o que eu estava falando. De Mas eu verdade, sempre acreditei. Eu sempre acreditei. só não entendia. Demorei, mas não entendi. Eu achava que estava, tudo tá jogado. Eu já estou aqui, estou fazendo. Eu fui fazer teu curso depois, tudo É, pelas aulas de rádio. mulher. Mas, enfim, então, assim, Lê, muito obrigada. Muito obrigada. Mulher, passaria a noite toda conversando aqui. Muito, muito obrigada. E, assim, foi muito importante ouvir de você, assim, que é uma autora, desde que o mundo é mundo, ela nasceu, foi autora, e agora que está aceitando o título, porque a gente, por muito tempo, ele foi tirado de nós, é como se nós tivéssemos sido pássaros engaiolados. Leiam esse conto do Rubem Alves, eu vou até publicar ele para vocês verem, mas assim, leiam esse conto é fantástico, sabe? E, ô Dani, e assim, por que que eu estou falando tudo isso? Porque a ideia mesmo é a gente continuar. E agora é muito legal, porque eu não sou mais sozinha. Quando lá no primeiro dia da pandemia, eu fiz uma jornada, era a jornada do professor autor. E eu gravei falando, olha, gente, a coisa não vai ficar tão fácil, o professor vai acontecer isso, a pandemia não vai acabar. Vocês já pensaram, ainda tem gente achando que a escola vai voltar ao normal. Eu fico olhando, Não vai eu fico mais. olhando, o professor, não, mas vai voltar tudo ao normal, não vai, não vai. Ainda tem gente achando que vai aguentar voltar ao normal, não vai. Não vai. E a gente precisa estar preparado para isso. E se isso não for dessa forma, o que que eu posso fazer de diferente? Então, a comunidade, ela veio nessa frente, porque em março, eu sou matemática, em março de 2020, quando fechou Brasília, eu sabia que não ia voltar tão cedo. Eu lembro que eu liguei para o rapaz do transporte escolar, ia vencer o transporte escolar. Não, mas vai já voltar. Eu digo, não vai. Vamos fazer um acordo? Até o final do ano, não volta escola. Vamos fazer um acordo. Eu queria, porque eu tinha acabado de assinar o contrato do transporte escolar. Eu não posso lhe pagar o ano todo, nem tão pouco essa multa que está aqui, mas eu quero lhe pagar um valor, porque eu sei que você vai precisar. Eu liguei para ele em março mesmo. Ele, não vou fazer acordo com a senhora e tal, e tal, e tal. Eu digo, não, tudo bem, tudo bem. Quando foi lá para junho, ele ligou e disse, professora não, Luzia, é sobre aqui. Eu digo, olha, eu sabia que você ia me ligar, eu quero fazer o pagamento, porque eu sei da necessidade. Eu comprei uma van e tal, eu sei da necessidade. Eu só também não vou poder pagar todo, mas eu vou pagar. Vamos. Aí fizemos o acordo. Então, lá em março, eu sabia que a coisa não ia voltar. Lá em março. E agora, mais uma vez, com mais oportunidade, porque em março eu não tinha audiência. Mas agora, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa muito clara, que eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu vou dizer para vocês que vai voltar, vai haver uma tentativa de voltar ao normal, isso vai existir, mas não será possível. E quem não vai. Luzia, mas por que que não será possível? Não é só os professores, não, que não vão querer voltar, não. São os próprios alunos. A gente caminha para um momento que eu vou até fazer uma aula sobre isso, para onde é que a gente caminha. E às vezes, então lá em março eu falava isso, mas eu estava muito no futuro. Hoje eu ainda estou, se eu for dizer para vocês o texto que eu falei em março eu criei um conceito de, só para aproveitar, Lei, em março eu criei um conceito de smart, não tem a Smart Fit, eu criei um conceito de Smart School. Smart Fit é aquela academia e tal, que você pensa que... O que a Smart Fit vende, né? Ela vende, na verdade, os equipamentos. Ela vende o acesso aos equipamentos. No meio disso, tem um ou outro instrutor que eu posso chamar, mas ela vende, o que a Smart Fit vende é o acesso à academia, aos equipamentos de última qualidade, de última... na verdade, maior qualidade, de última qualidade, não, de melhor qualidade, ela vende isso. E a escola vai se transformar em algo muito parecido. Anota o que eu estou falando. Que é o Sim, conceito que eu dei, que eu devia até ter patenteado também. Que é o vai conceito... até mudar, né? Que tem o
Classroom Influencer. Professora, a senhora é o que agora? Agora eu sou a Classroom Influencer. Eu sou influenciadora de sala de aula, não sou mais professora. Exatamente. E aí a gente caminha para uma Smart School, onde as escolas vão oferecer todos esses aparatos, mas as aulas em si, elas vão poder ser ministradas de várias formas. Isso vocês podem esperar. Alguém falou na educação infantil, não sei aonde, e nessa frente, quem é que ganha força? A avaliação educacional. E por que eu estou falando que a avaliação educacional ganha força? Porque a Smart Fit, vamos olhar para a Smart Fit. A Smart Fit está lá, com as máquinas. E no final, eu continuo na Smart Fit se eu emagrecer, se eu sentir que meu bumbum tá mais durinho. Essa é a avaliação. Se o meu namorado disser assim, ai, mas você tá muito gata agora. É a avaliação. Quando você vai para um processo mais aberto, esse processo de ensino mais aberto, ele precisa de controle. E a forma de controle é a avaliação. Por isso que eu estou dizendo para vocês, por isso que eu estou falando para vocês aqui, da importância de estar dentro do cenário da avaliação educacional, porque essa escola desenhada do jeito que ela está, ela não será mais. E quem ganha força nesse processo? Uma coisa chamada avaliação educacional, porque vai ganhar força a história do controle. Então, melhor elaborados, com mais qualidade técnica, é incrível isso. Por isso que eu acho que quem vier para avaliação educacional vai ter toda essa possibilidade de posicionamento, sabe, Letícia? Até porque vai mudar, né, Luzia? Vai mudar toda a avaliação, vai mudar tudo. Porque se olha, hoje faz 2 anos que eu ministrei uma palestra, parece a lembrança no Facebook, e eu falei sobre os temas transversais e o professor do amanhã. E aí, isso em 2019, em maio de 2019. E aí, depois virou o ano, a pandemia, eu disse professor da manhã, eu dormi analógico e acordei digital. Exatamente. Exatamente. Tudo vai mudar. Pois é, olha, ela está falando aqui que algumas escolas voltaram a funcionar em Curitiba e fecharam novamente, mas ainda estão fechando por conta da pandemia. Mas assim, a gente vai sobreviver a isso, vai passar, vamos sobreviver, vamos contar uma belíssima história, né? Assim, só que de um tempo de superação, vamos ser melhores. Mas quando no tocante à escola, elas vão fechar, mas não é mais por causa da pandemia. Elas vão fechar porque existem outras formas de ensino. E não sou eu que estou dizendo, não. Aí os abestados, agora lá vai os professor abestado, né? Agora eu preciso dizer isso, gente. Preciso dizer com essas palavrinhas. Ficam dizendo assim, não! Aí eu tenho vontade de dar uma gargalhada quando eu escuto isso. Escutem o que eu vou dizer agora. Não, professora, mas o Estado não tem condição de fornecer equipamentos, o Estado não tem condição de fornecer equipamentos para os alunos, internet para os alunos. Eu digo, besta, pelo amor de Deus, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Porque fornecer uma internet de qualidade é muito mais barato. É muito mais barato do que pagar o professor. Você sabia que aqui no Ceará, as escolas estaduais, o município foi distribuído um chip com internet para todos os alunos matriculados. Gente, se liga, gente, é muito mais barato. As empresas de banda larga estão truando aí. É muito mais barato eu dar um celular ao aluno para ele assistir aula ou um computador de última geração do que pagar professor. E mandar a merenda para casa dele é muito mais barato. Então, gente, ó, se liga, não respondam mais assim. Ah, não, o Estado não tem condição, não tem internet para todo mundo. Eu fico olhando, meu sócio da editora, ele vive falando isso, eu fico olhando. Gente, é muito mais barato. A gente tem que ser diferente por outras razões. A gente tem que começar a ter outro tipo de discurso. A gente precisa começar a ter outro tipo de discurso. Qual é o tipo de discurso? Nessa forma de ensino não há interação. Não há isso. A gente precisa defender isso. Se for defender o Estado não ter dinheiro, vocês estão muito enganados. Vocês acham que custa quanto um professor? Vocês acham que um professor é barato? É muito mais. Eu não estou falando de não, estou falando de 2.300.000 professores nesse país. Então, assim, é dolorido o que eu estou falando, é dolorido, eu sei que dói, mas a gente precisa estar mais prontos para os processos. E quando a CPA surgiu, ela surgiu para isso. Tá. Então, assim, quando o povo me diz assim, o professor pode ser substituído, eu digo pode. Pela máquina, pode.
O professor autor, não. Quem não vai ser substituído nesse processo? O professor autor. Porque o professor autor é aquele cara que pensa o processo. Então, ele manda na máquina. Mas, sem dúvida nenhuma, professor convencional, esse professor que mantém aí o feijãozinho com arroz, que está esperando botar os pés para cima e dizer, não, esse professor, ele não pode, não, ele será substituído. Ele será. Agora, o professor autor, não. Quem está na frente do processo, então a CPA veio com essa vertente de me desculpe. A criatividade é algo inerente ao ser humano. Então, ser criativa, ela não consegue ser criativa. Ela só reproduz. Né? Eu também não acredito, Paula, no formato de aulas apenas com acesso à tecnologia. Mas se tu tirar o termo apenas, tu já vai ver uma economia gigantesca no processo. Entendeu? Apenas com a tecnologia, não, mas eu acredito. Por exemplo, você vai para Smart Fit. Vamos de novo para Smart School. Lá vai eu de novo, para tentar fazer vocês abrirem um pouco a cabeça nesse sentido. Você vai para a Smart Fit. A Smart Fit tem as máquinas, mas lá também oferece a possibilidade de interação. A interação está lá. Eu posso fazer amizade, eu posso conversar, eu posso tomar um açaí na frente da Smart Fit. A primeira coisa que acontece é uma pessoa tem Smart Fit, ela abre logo um açaí, logo na frente, para você fazer a interação. Então, já imaginaram que a escola ela pode ser esse espaço de interação? Então, na escola pode ter a cantina da escola, pode ter as quadras da escola, pode ter as piscinas da escola, pode ter tudo que tem na escola, o laboratório pode ter tudo que tem na escola. Só que o professor, e o aluno pode ir para lá, se é interação também, ele pode ir para lá, e aí ele interage e tal, mas ele pode decidir o que acontece na Smart Fit, para falar. Depois eu vou fazer uma live sobre isso. O que acontece na Smart Fit? O professor, o aluno, quando ele tem necessidade, ele aperta o botãozinho e chama um monitor. Quantas vezes vocês já foram para a Smart Fit e tem um personal ao lado? Ainda tem... Né? Existe outro projeto. Viu, Luzia? Existe um projeto, não sei se foi no Japão, se foi na China, esses países coreanos, olhem apertado, eu confundo tudo. Eles lá, um professor, acho que é no Japão, que eles ganham o melhor salário do professor, mas olha, como é que o professor é substituído? Um professor lá, ele dá aula para 6 turmas, eu tenho 6 turmas de 9º ano, 6. Eu entro em todas as salas, 6 turmas de 9º ano. Eu dou aula para cada sala, vou sala em sala. Lá ele pega um professor e esse professor dá aula para os 6 9º anos, tudo junto. Como acontece? Tecnologia. Ele fica com a lousa digital sozinho, como eu estou aqui sozinho na sala, e ele vai explicando o conteúdo na lousa digital. E as 6 turmas de 9º ano, tá cada turma na sua sala, ele sozinho. Eu estou falando de escola pública lá. Cada um no seu computadorzinho, cada um. Claro que ele está falando de país de primeiro mundo, mas tudo que tinha lá vem chegando aqui. Demora um pouquinho, mas vai chegando para o terceiro mundo aqui para nós. Né? Então, cada aluno no seu PC, assistindo a aula no computador, o professor dando aula digital. Então, ele paga um professor e demite 5. Né? Ele demite 5 e fica com 1. E aí você tem que ser o melhor. É a história dos 5%. Não queira ser 95%. 95% da população, eles, de qualquer profissão, não é só professor, não. É qualquer profissão. 95%, existe até um texto falando sobre isso. 95% não é invenção minha, né? 95% passa pela vida sendo... ele até usa a expressão o resto. Você quer fazer parte dos 5% dos melhores ou você quer fazer parte do resto, né? Então, o resto é uma palavra pesada. Então, aquele professor, a vida inteira que vai ficar ali só reclamando, ou 5% que está se destacando. A CPA é hoje esse 5% desse professor. E lá, esse professor, ele dá aula para... Se nós não temos os 5%, nós estamos buscando que o professor se transforme nesses 5%. É isso que a gente tem feito lá. Tem um negócio... Tem um comentário aqui. Pode falar, Lê. Pode falar. Essa questão do 5%, né, está muito relacionada de cada um. É uma decisão sua, é uma decisão minha, é uma decisão de cada um. Fazer parte. Se você faz parte dos 5% da sua escola, do seu bairro, da sua cidade, e quer
realmente fazia diferença na sua vida. E quando eu falo em ser 5%, não é só ter financeiramente ter sucesso, não. Porque isso vem, gente, vem. Eu tenho uma amiga dentista aqui, né, amiga mesmo do coração, que a gente sai junto para beber, para farrear. E aí ela sempre brinca comigo, ela disse, Letícia, tu é a única professora rica que eu conheço, e eu não sou rica, né? Eu não sou rica. Estou longe. Eu disse, se eu ganhasse o teu salário, eu brinco ela, né, como dentista, mas é porque eu sou organizada, entendeu? Né? Eu sou organizada. Eu sempre fui organizada, tanto financeiramente, adorei a live da Tati, né? O nome dela, falando financeiro. Eu disse, oh meu Deus, mas eu vi que eu não era tão organizada, não, eu desorganizei. Depois que ela disse um monte de coisa, eu disse, meu Deus, eu pensei que até que eu era. Mas porque eu consigo, eu não fico reclamando. Eu tenho uma amiga que ficava reclamando, então tu ganha muito bem. Não é que eu ganhe bem, é que eu não fico reclamando, eu vou atrás disso. Eu não consegui fazer um mestrado, vou fazer especialização, vou me especializar em especialização. Sou especialista em especialização. Fiz 1, 2, 3, 4, vou fazer a quinta da CPA, né? E o meu mestrado que eu fiz lá fora, eu não posso dizer que sou mestre, porque ele não foi validado no Brasil. E falta só eu defender, né? Então, às vezes, a titulação, as pessoas precisam da titulação para, às vezes, dar credibilidade a você. Mas, às vezes, a sua fala, a sua postura, ela vai dar um peso muito maior e mais credibilidade para você quando a titulação. E aí ela dizia isso para mim, né? Eu disse, não, mulher, porque eu sou organizada, e porque eu vou atrás. E quando estava reclamando, vou fazer especialização, meu salário aumentar aqui, já que eu passei sou concursada, eu vou aumentando, né? Eu vou atrás aqui, vou dar aula na faculdade. E eu não trilhei esse caminho porque eu era alguém, né? Eu sempre costumo dizer, eu não sou ninguém, mas os meus amigos, olha aí, rapaz. Meus amigos são, eu não preciso ser amiga do dono do clube, basta ser amiga do porteiro, que ele me bota para fazer mais rápido que o dono do clube. O dono do clube, não, Letícia, não vou poder te dar, né? Não vou poder te dar, porque já passou da conta. Aí eu chego na porteira, Letícia, entra, né? E aí, gente, network é uma das outras coisas que eu vejo que é a CPA. A CPA é um network enorme. Olha, onde é que eu ia conhecer tanta gente de outros estados sem viajar? Aonde? Porque a gente tem um grupo, e eu acho magnífico essa mistura de sotaque que a gente tem aqui, sem preconceito. Quem tem, tá perdendo, né? Tem hora de dizer, esse jeito de falar desse pessoal nordestino, pessoal sulista. Isso é o bacana, é o network. Você pode não achar que não é ninguém, mas os seus amigos são, você não vai perder a oportunidade. Você vai ter muitas oportunidades. E esse é o lugar. Viu? E assim, deixa eu falar também no dia, até amanhã, viu? Corte aí. Eu queria falar da Clênia aqui, porque a Clênia, ela disse exatamente, ela definiu exatamente o que é o professor aqui, quando ela disse o seguinte, espera aí, o professor, esse professor na homeschool, logo, será ou mediador ou um curador de material digital. Perfeito. É para isso que eu estou preparando vocês. É para isso que a CPA veio ao mundo. A CPA veio ao mundo para preparar você para ser exatamente isso. Porque no futuro próximo, mais próximo, Clênia, exatamente isso que vai acontecer. Gente, muito, muito, muito obrigada. Tirar foto? Tirar foto. Print da tela, marca a gente, vai. Print da tela. Marca a gente lá, pessoal. Vamos fazer barulho nessa internet, vamos aumentar a CPA para fazer mais barulho, vamos fazer parte dos 5%. Nós somos autores. A Letícia veio falar a história dela, mas certamente... a Letícia tem... Todo mundo que está aí tem muita história para contar, tá? E eu estou muito feliz por vocês estarem aqui mais uma vez. Quinta-feira tem de novo com Vale Beleza, né? Porque o mês ainda não acabou. Então, se o mês não acabou, tem Vale Beleza. Quero ver quem vai ganhar esse Vale Beleza. Rapaz, quinta-feira tem de novo. Lê, obrigada, meu amor. Pode falar aí. Eu que agradeço. Beijo, meninas. Beijo, meninos. Beijo, muito obrigada. Beijo, Letícia.